Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Saudações a todos, sou o Padre Lucas Mariano. Vamos então meditar um pouco o Evangelho deste domingo, as leituras deste domingo, 24º domingo do tempo comum. Hoje nós temos o Evangelho de São Marcos, onde o Senhor está ali em Cesareia de Filipe e interroga os seus discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Os discípulos então responderam: alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então, no dizer das multidões, são estas as opiniões. E é interessante isso, porque no nosso tempo também existem diversas opiniões sobre Jesus. Hoje em dia já quase não se nega a existência histórica de Jesus. A ciência arqueológica, enfim, já demonstra de alguma maneira ali a existência de Nosso Senhor, cientificamente. Então quase já não se nega isso. O que se costuma negar é exatamente o que São Pedro vai afirmar nesse evangelho. O que se costuma negar é que ele é Deus. Então sempre se diz: Jesus foi um grande sábio, um mestre, enfim, uma alma iluminada que veio para nos ensinar um caminho de luz, como é o caso dos espíritas. O que isto tem a ver? O que estas opiniões sobre Jesus têm em comum? Nenhuma delas nos compromete com ele. Papa Bento XVI dizia que o ateísmo moderno hoje ele já não se preocupa tanto em negar a existência de Deus. Ele quer muito mais negar o ser de Deus ao próprio Deus, ou seja, diluir o que nós entendemos por ser Deus. Então fica sempre essa ideia de um Deus abstrato ou distante do ser humano, que apenas criou as coisas e as mantém existindo. A história dos maçons, o Deus deísta, onde ele simplesmente cria e mantém as coisas funcionando. Mas um Deus que não se envolve, um Deus que não é pessoal. Então, no meio das opiniões que se tem hoje de Jesus, se tenta sempre diluir a autoridade e o significado de quem é Jesus. E é por isso que nós, católicos, precisamos afirmar isso, como São Pedro vai afirmar. Então ele perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Messias. No paralelo de São Mateus, Pedro responde: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Ou seja, tu és Deus, tu és Filho de Deus. Então, importa para nós que Jesus seja o Messias, mas não somente isso, que ele é o Filho de Deus. A identidade de Jesus. Se Jesus fosse simplesmente um sábio como os outros, a fé católica não seria a única religião verdadeira. Jesus fosse simplesmente um sábio, então nós poderíamos dizer que o catolicismo, o cristianismo é apenas mais um caminho para Deus, mas não é esse o caso. Repita comigo: extra ecclesiam nulla salus. Fora da igreja não há salvação. Isso é uma frase de São Cipriano de Cartago, um bispo e mártir, que derramou seu sangue. O nome dele está na oração eucarística primeira, no cânon romano, e a igreja sempre afirmou isso. Fora da igreja não há salvação. Por quê? Porque a igreja é o corpo místico de Cristo. E fora de nosso Senhor Jesus Cristo não há salvação. Não há outro que possa salvar. Não há outra religião que nos leve à salvação, porque essa é a religião verdadeira, fundada por nosso Senhor Jesus Cristo, que é o Verbo encarnado, que é o próprio Deus que se fez carne e habitou entre nós. Nós não podemos negar isso. Por isso nós precisamos afirmar a nossa fé dessa maneira, com toda a coragem, sem ter medo das represálias das outras pessoas. Não afirmamos isso com orgulho e soberba, porque se não nos convertermos, pereceremos todos do mesmo modo, como o próprio Senhor disse. Afirmamos isso simplesmente porque é a verdade. Afirmamos isso porque a nossa fidelidade a Jesus depende de nós crermos de fato que ele é o único Salvador. Então, depois disso, o nosso Senhor começa a falar daquilo que ele veio fazer. Veja, se Pedro, junto com os discípulos, já entenderam o que ele é, quem ele é, agora nosso Senhor quer falar do que ele veio fazer. Ele dizia abertamente, ele dizia o quê? Que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Ele devia ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E é isso que nós vemos de alguma maneira também na primeira leitura de hoje, porque nós temos ali o cântico do servo. O Senhor abriu meus ouvidos, não lhe resisti nem voltei atrás. Ofereci as costas para me baterem
e as faces para me arrancarem a barba. Não desviei o rosto de bofetões e cusparadas, mas o Senhor Deus é meu auxiliador. Por isso não me deixei abater o ânimo, conservei o rosto impassível como pedra, porque sei que não sairei humilhado. A meu lado está quem me justifica. Alguém me fará objeções? Vejamos. Quem é meu adversário? Aproxime-se. Sim, o Senhor Deus é meu auxiliador. Quem é que me vai condenar? Nosso Senhor, então, manifesta para os seus discípulos, começa a ensinar o que ele veio fazer, como ele vai nos salvar, sofrendo por nós. Ele, então, não é somente o Messias e o Filho do Deus vivo, mas é também o servo sofredor. Ou seja, esse Deus que assumiu a nossa condição humana, né? Ex nihilo nihil, CMTY, né? Como se fala na carta aos Filipenses, esvaziou-se a si mesmo e assumiu a nossa condição. São Paulo vai dizer, assumiu a condição de escravo. E no alto da cruz, ele, né, ele passa a ser algo até menos que um homem, porque Isaías mesmo diz, ele nem parecia um homem, tão chagado estava. Né? Essa é a manifestação do amor de Deus por nós. Ele abraça a cruz e quer que nós abracemos a cruz também. E é por isso que São Pedro recebe essa repreenda. Né? Jesus voltou, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo, vai para longe de mim, Satanás, tu não pensas como Deus, e sim como os homens. E por que ele disse isso? Porque Pedro o tomou à parte e tentou ali repreendê-lo, falar, não, que Deus não permita que isso aconteça. Então nosso Senhor diz, olha, você não está pensando como Deus, você está pensando como homem. Você está pensando simplesmente em guardar a sua própria vida, em conservar a sua própria vida. E não é assim o cristianismo. Nós, cristãos, devemos entender que nós somos um presente para os outros, que nós vivemos para doar a nossa vida, para nos entregar de fato, né, à vontade de Deus, nos doando, nos entregando, nos sacrificando pelos outros. Eu acho muito bonita essa expressão, essa frase de São José Maria Escrivá, e eu sei que eu digo muitas vezes essa mesma frase, mas para mim ela tem um grande significado. Né? A alegria é consequência da entrega. Né? A nossa alegria que vem de Deus, a alegria que vem de Deus é consequência da nossa entrega à vontade dele, da nossa entrega à sua palavra, a buscar de fato fazer a sua vontade na nossa vida, seja qual for o estado de vida que nós nos encontremos, seja o sacerdócio, seja a vida matrimonial ou a vida consagrada, enfim, né? Seja qual for o estado de vida, a alegria é consequência da entrega. E é por isso que nós precisamos, sim, abraçar a cruz. Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, vai salvá-la. Nós precisamos abraçar a nossa cruz. Precisamos abraçar a cruz porque isto é ter uma fé com obras. São Tiago diz, na segunda leitura de hoje, né, de que adianta alguém dizer que tem fé, né, quando não a põe em prática. A fé, então, seria capaz de salvá-lo. Né? Uma fé sem obras é um cristianismo sem cruz. Nós precisamos, sim, né, da cruz, precisamos realizar as boas obras. As obras só vêm uma vez que nós cremos em Jesus. Primeiro precisamos de fato crer. E como uma fé viva, nós vamos então abraçando a nossa cruz a cada dia e seguindo nosso Senhor Jesus Cristo. Que Ele seja bendito para sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.